olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez. Que possamos começar esse dia com muita vontade de fazer o nosso melhor, de encontrarmos cada vez mais oportunidades de estarmos, de alguma forma, sendo úteis para quem precise, independente de crença ou de qualquer outra escolha pessoal. Somos seres únicos, mas somos todos irmãos em Cristo. A energia que nos anima, a essência divina, a fagulha, aquela centelha, é a mesma criada por Deus e somos todos iguais. Temos diferenças porque conseguimos, ao longo do tempo, fazer escolhas, estudar vários assuntos, comportamentos, mas na essência somos todos iguais, temos os mesmos direitos de conquistar aquilo que nós realmente estamos buscando. E nessa quarta-feira, que possamos realmente aproveitar o melhor do nosso dia. Bom dia, quem está aparecendo por aí, já temos uma pessoa ao vivo. Estamos ao vivo aqui, dia sim, dia não, outro também, de acordo com a nossa disponibilidade. A princípio seria todos os dias às 8 da manhã, mas nós sabemos que nem sempre podemos fazer o que nós planejamos. E vamos dando hoje, então, a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Vamos passar aqui na lição que fala sobre liberdade de consciência. Sempre assuntos polêmicos, porque são as dúvidas que nós sempre tivemos e ainda temos. Vamos ver então hoje o que a doutrina espírita nos fala sobre a liberdade de consciência. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais e que possamos realmente sermos instrumentos da boa vontade do Pai. Vamos lá então. Dados os bons dias, só recordando que este vídeo ficará um bom tempo aqui no Facebook e as pessoas terão muito tempo para poder assistir, compartilhar, colocar comentários e posteriormente estará também postado no canal Reflexo da Luz YouTube, onde você vai poder encontrar todos esses vídeos e muito mais. E também lá você pode passar, curtir, compartilhar, divulgar, pois a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a divulgação da mesma. Então vamos ao início do nosso estudo de hoje. Está no Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 10, na Lei de Liberdade, a liberdade de consciência. A questão é a 835. Bom dia, você mesmo, Elizabeth, já vi a fotinha lá. A Vilma também chegando. Bom dia a vocês. Estamos de férias ainda escolares, mas estamos trabalhando aqui um pouquinho de cada vez. E a nossa parte de trabalho, na verdade, não para. Ou é presencial, ou é pela internet. Ontem nós estivemos lá na casa Irmã Sheila, no Morrinhos, com o nosso amigo Carlos lá, o Guerra, com a nossa irmã Ana. E é uma oportunidade única, muito gratificante. Quando nós temos oportunidades, temos que abraçar, sim, e fazer o nosso melhor. Claro, relembrando, com toda a cautela, referente à saúde, pois a nossa amiguinha Omicron está realmente bombando, e podemos ver nas reportagens do mundo inteiro que realmente está contaminando numa velocidade astronômica. E o que está ajudando, com certeza, é a vacina que o pessoal ainda tema em tomar. Mas, continuando com as precauções de saúde, vamos continuar estudando a doutrina dos Espíritos. A questão é a 835. 835 fala assim: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, da liberdade de pensamento. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O pensamento, a consciência é nossa. Ninguém pode querer olhar para você e adivinhar o que você está pensando. Pode até adivinhar, mas o pensamento, a consequência, ou seja,
essa liberdade de consciência é só sua, de mais ninguém. Por isso que nós devemos realmente mantê-la sempre com essa liberdade e não deixar que outras consciências externas, encarnadas ou não, influenciam ou queiram podar a nossa liberdade de pensar, a nossa consciência. A questão 836 diz assim: o homem tem o direito de pôr entraves à liberdade de consciência, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus, pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação do homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, nossa consciência é um livro aberto somente para Deus, para mais ninguém. É particular, só nós sabemos o que vai na nossa consciência. Fora isso, só Deus é que tem esse conhecimento amplo da consciência de cada um de nós. Por isso que nós devemos estar sempre atentos com os nossos pensamentos, porque por mais oculto que seja, Deus está lá. E o pensamento, que é um pouco mais externo, ou seja, um pouco mais visível para os espíritos, pode ser captado também. Mas aquele íntimo, aquela consciência que só você conhece e compartilha com Deus. Questão 837. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Liberdade de consciência. O resultado é constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas, ou seja, constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, você ter uma consciência de uma coisa e fazer diferente daquilo que você mesmo acredita, é o quê? Ser hipócrita. Você pensa uma coisa, acredita em uma coisa, mas por algum motivo externo, por algum entrave, por alguma necessidade que lhe oprimem o pensamento, essa consciência e os seus atos, você acaba fazendo diferente daquilo que você pensa. Então isso torna o quê? Torna a todos nós, aos homens, hipócritas. A liberdade de consciência é uma característica da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, quanto mais civilizado realmente e mais progresso houver na civilização, naquele povo, naquele grupo de pessoas, com certeza terá mais liberdade de consciência. Então, quanto mais atrasado, menos liberdade. Não só de consciência, mas de forma geral. Então, seguindo aqui, a questão 838 vai falar de crenças em geral. Olha só. 838. Toda a crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Resposta. Toda a crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Ou seja, mais uma vez, também fala de liberdade, não só de consciência, mas como também de crenças. E fala bem claro, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Então toda crença é boa se ela leve o homem a praticar o bem, ou coloque para ele ideias de bem, de amor, de justiça. Justiça, ou seja, procurando entender a justiça divina, sendo aquela que vai nos colocar como irmãos, como iguais e prontos para servir em qualquer situação que a gente tenha condição, que a gente possa servir ou indicar um caminho que aquela pessoa possa encontrar aquilo que está precisando. Não podemos, como eu sempre falo, ficarmos omissos e falando ou pensando, não posso fazer nada, não tenho o que essa pessoa precisa, mas precisamos sempre ter uma ideia ali, a mente aberta para poder conduzir aquele irmão, se nós não pudermos servi-lo de imediato, a uma possibilidade de alguém que possa lhe auxiliar.
abrindo assim, através do conhecimento, uma forma que ele realmente precisa fazer alguma coisa, mas não podemos deixá-lo assim, sem nenhum acolhimento, sem nenhuma palavra de carinho, de acalanto, de esperança. Então, precisamos sim, em qualquer crença, independente de crença, temos uma alternativa para poder auxiliar aquela pessoa que está nos procurando. Não simplesmente virarmos a cara e falar aquela frase que a gente às vezes falou algumas em ocasiões, ou que ouvimos falar, aquela tão doída frase, não posso fazer nada, ou pior ainda, isso não é problema meu, é problema seu. É doído, mas às vezes nós passamos ou pensamos por esse tipo de palavras. Não podemos colocar isso mais em nosso vocabulário, se nós dizemos aprendizes do Cristo, aprendizes do Evangelho de Jesus. Voltando aqui à questão 839. 839. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Se você vai querer repreender ou escandalizar a crença alheia porque ela não é, com certeza, da mesma forma que você vê, não é da mesma forma que você acredita, se você for escandalizar a crença alheia, você está faltando com a caridade. E você está atentando também contra a liberdade de pensamento. Questão 840. Antes da questão 840, vamos pensar um pouquinho. Quanto tempo as pessoas perdem discutindo sobre religião e não fazendo nada de bom? O meu Deus, a minha religião, a minha seita, a minha casa, não sei o que, é melhor porque faz isso, não é aquilo outro. Quanto tempo perdido, gente. Vamos parar de ficar discutindo religião, parar de ficar apontando defeitos em outras e poder unir, se tiver condições, as pessoas independentes de crenças que tenham um princípio em comum, que é o amor e o trabalho de assistência ao próximo. Isso é tão bacana quando as pessoas conseguirem se unir para fazer a caridade, independente da forma que elas louvem ou acreditem em Deus. Isso é muito importante, a gente perceber que existem sim alguns grupos que não se importam se você se ajoelha, se você senta, se você canta, se você chora, como você está ali louvando ou agradecendo ou rezando, não importa, mas sim aquela união para a caridade, para servir de instrumento para levar o lenitivo, o alimento, a palavra para quem realmente precisa, sem nenhum dogma. Isso é muito importante, é muito bacana. Queira Deus que cada vez se tornem mais comuns esses agrupamentos de irmãos que estão ali. Da mesma forma que os Médicos Sem Fronteiras seriam cristãos sem dogmas, sem religião, somente se unindo para ajudar o próximo. Isso é muito bacana e com certeza vai ter cada vez mais. Vamos lá então? Agora sim. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência opor entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Ou seja, você pode até, se realmente for causar mal, perturbar a sociedade, pode até haver movimentos, repreensão, tudo isso que a gente vê por aí, inclusive até atos para reprimir, que realmente às vezes acabam sendo piores. Quando falamos em intolerância religiosa, você vai reprimir uma coisa com uma força, com uma forma totalmente errada, com um pensamento às vezes pior do que aquele. Você pode até fazer isso, mas a crença íntima daquelas pessoas você não consegue atingir. Olha o comentário. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade, ou seja, você vai interferir nos atos externos, mas no íntimo da crença, no íntimo de cada pessoa, você não vai conseguir nada com violência.
Então, e outra coisa, quem é que está certo? Qual religião é mais certa? Qual crença é melhor do que a outra? Nenhuma. Lembramos aí quando Kardec diz, antes de Kardec, aqui na questão anterior, que fala que toda crença é boa quando conduz o homem ao bem. Então, Kardec, dessa mesma forma, disse assim, mais ou menos assim, toda religião que melhora o homem é uma boa religião, com certeza. Então, olha só, 841. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para os falsos princípios? Certamente se pode e mesmo se deve. Quando falamos em outras crenças mais pesadas, né? Aquelas que têm rituais envolvendo muitas coisas que antigamente tinha até sacrifício humano, hoje em dia ainda há rumores, não sabemos se é somente conversa para boi dormir ou não, fala-se muitas coisas que realmente assustam, né? Mas se tivermos oportunidade de conversar e tentar esclarecer pessoas que estão em dúvida, podemos usar esse conselho aqui, ó, que está na questão 841. Nós certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão, e não pela força, porque seria pior que a crença daquele a quem desejais convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. E nós vemos ainda nos dias de hoje muitas outras religiões, às vezes querendo impor-se pela arrogância, pela palavra, pela certeza de ser dono possuidor da verdade, e que na verdade se tornam, às vezes, hipócritas, né? Então a gente tem que tentar, quando tiver oportunidade, não ficar convencendo todo mundo contra a vontade, mas quando tiver oportunidade, conversar amorosamente, conversar de uma forma racional, tentando colocar os pontos prós e contras para a pessoa, assim mais ou menos como Jesus faria, ou seja, com amor e não com violência. Questão 842. 842 diz assim: Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Na verdade, nenhuma doutrina, nenhuma religião pode se apresentar como se fosse a única, né? Como se fosse aquela que tem toda a verdade, porque a verdade plena somente Deus tem. Verdades parciais, muitas têm, inclusive o Espiritismo tem a verdade parcial, a que está mais próxima do nosso dia a dia, da nossa racionalidade, do amor e do Cristo. Mas com certeza a verdade plena não podemos dizer que nenhuma religião tem, mas podemos dizer a religião que está no caminho, que está ali se colocando de uma forma a acalmar, a trazer para nós notícias do além, notícias de nossos parentes desencarnados, como vai ser a nossa vida depois da morte. Com certeza nós temos esses pontos que colocam o Espiritismo e demais religiões espiritualistas, não todas, mas muitas são muito sérias, independente da nomenclatura, mas vamos ver aqui como foi colocado. Qual religião que se podia colocar como tem alguma verdade? Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que praticam a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então, afastemo-nos de qualquer religião, doutrina ou seita que pretenda ser a única, que pretenda ser melhor, que pretenda ser a dona da verdade.
Por isso que nós temos que ter muita cautela ao divulgarmos a nossa ideia, a doutrina espírita, ou seja, qualquer outra doutrina, porque nós sabemos que a verdade absoluta somente ao Pai pertence, que ela é revelada a todos de acordo com o amadurecimento, parcialmente. Portanto, mais uma vez, estamos terminando o estudo de hoje. Agradecemos a presença aí da Vilma, da Elizabeth e das pessoas que vão assistir mais tarde e com certeza vão passar no YouTube também e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, um bom dia e amanhã a gente retorna mais uma vez com o estudo do Livro dos Espíritos. Na sequência do estudo vai ser outro tema que às vezes a gente fica pensando, será que eu tenho isso mesmo? Onde começa e onde termina? Que é o livre-arbítrio, uma questão também bem interessante e bem polêmica. Um grande abraço para todos, Jesus no coração, e amanhã a gente vai estar, se Deus quiser, às 8 horas. Se Deus permitir, estaremos juntos. Um abraço.